Olá, bom dia, boa semana, sol na janela e vamos lá, porque ontem não teve vídeo, como eu falei, que eu ia folgar no domingo, folguei, senti sua falta, espero que também você tenha sentido a minha. Estamos aí com 339 inscritos, estou precisando de mais inscritos, estou precisando de mais like. Se gostar, compartilhe com as outras redes sociais, se inscreva, fale para os seus amigos. Eu prometo dar o melhor de mim aqui, tá? Como sempre tenho dado. Bom, neste fim de semana, a Folha de São Paulo, que não pode ser acusada de ser um jornal bolsonarista, na verdade, publicou uma manchete que diz que, à medida que a economia se recupera, a rejeição do Bolsonaro deixa de cair. Na verdade, subiu um ponto, mas aí está dentro do erro, da margem de erro da pesquisa, etc. O certo é que é um reconhecimento de um adversário, né? Foi apenas uma coincidência o fato do Bolsonaro ter sido advertido de que não é constitucional cortar a assinatura da Folha, né? E manter dos outros jornais, mas é só uma coincidência. O certo é que quem, como eu, tem contato com as pessoas, né, com analistas, mas também com pessoas comuns, constato que tanto a Folha quanto a minha colega Eliane Cantanhede, no Estadão, também não pode ser acusada de bolsonarista, né? A Folha e a Eliane reconhecem que não há adversário à altura do presidente na eleição de 2022. Há um, Sérgio Moro. Sérgio Moro bateria o Bolsonaro numa eventual disputa. Mas tudo indica que o Sérgio Moro está mesmo interessado em fortalecer a sua imagem de bom administrador. A imagem de herói da justiça, de juiz da Lava Jato, que inaugurou os ricos, milionários como Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e outros empreiteiros, e os políticos de alto coturno, como o Lula, o Palocci, o Zé Disseu, na cadeia. O Lula não foi para a cadeia, estava numa sala de Estado Maior, agora já está livre. Mas inaugurou uma era nova em que não há apenas pretos, pobres e prostitutas, os 3 P's, cumprindo penas no inferno prisional brasileiro. Não estou dizendo que o Bolsonaro ganhou a eleição. Não é isso. Eu estou dizendo que agora, daqui a 3 anos, vai haver a posse do novo presidente. A essas alturas, daqui a 3 anos, já terá havido a eleição. Mas nessa eleição de daqui a 3 anos, as chances dele são muito maiores do que, por exemplo, a de Lula, que saiu da cadeia, não da cadeia, da sala de Estado-Maior, para as ruas, para causar convulsões sociais, segundo o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, e só causou mais reação, mais rejeição a ele mesmo, a ponto de preocupar o PT e de fazer o PT ficar procurando opções, né? Por aí. Em relação aos outros partidos de esquerda, essas pesquisas mostram a sua verdadeira insignificância do ponto de vista da representação popular. Não tem votos, portanto, não tem uma representação do parlamento que os torne capazes de criar uma opção competente, séria, e sérios eles não são mesmo, né? Porque todos eles estão abaixo dos níveis que contemplam a permanência do Bolsonaro. É claro que esses níveis pararam de cair, os níveis de rejeição, porque a economia começou a mostrar uma reação interessante. Eu já falei aqui para você que 0,6, que foi o aumento do PIB do trimestre em relação ao trimestre do ano anterior, é um número pequeno, mas é consistente. Meu filho Vladimir Pinto e o meu outro guru da economia, o Zeca Cunha, falam muito no dinheiro
privado nesse crescimento. E eu digo mais, ele vem acompanhado de uma coisa que eu não falei, aliás, eu falei uma vez aqui, mas já há algum tempo, que foi uma brincadeira que o Zeca fez comigo, daquelas antigas placas que as empresas que se orgulhavam de não ter acidente de trabalho punham em seus portões, né? Tantos dias sem um acidente de trabalho nesta empresa. E aí o Zeca me sugerisse aqui que o governo Bolsonaro podia colocar nas portas dos seus ministérios tantos dias sem denúncia de corrupção neste ministério. Então, quando eu falei isso, mas não são milicianos e não sei o quê, e os laranjas? Sim, eu estou falando do governo. É um grande progresso no Brasil que nós não tenhamos aí um governo quebrando a Petrobras, como o PT quebrou, levando as contas públicas a um estado de miserê e criando aí 13 milhões de desempregados, como fizeram o PT, seus aliados de esquerda, PSB, PDT, e os aliados secretos, né, que não manifestavam a sua aliança, como é o caso do PSDB, que fingia fazer oposição e ganhava uma propinazinha em troca disso. Pois por isso é que eu aplaudo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de convocar uma discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito de candidaturas avulsas. Está provado no Brasil que há partidos demais, partidos pressionando para serem criados, como esse do Aliança pelo Brasil do Bolsonaro, e representação de menos. Os partidos são cada vez mais organizações criminosas, como é esse caso aí desse fundo eleitoral que passa de 2 bilhões, já um absurdo, que o governo previu para 3 bilhões e 800, com a ajuda de assinaturas falsas do senador Jorginho Melo e do presidente do PL, partido dele, por um deputado também do PL, José Wellington Roberto. Um caso de falsificação que demanda jogar esse relatório do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, no lixo. O relatório é um lixo, o deputado é um lixo, e o lugar deles todos é no lixo da história. Pois bem, e também de um processo de cassação, de quebra de decoro, até porque o deputado Wellington Roberto fez uma declaração de que sim, ele falsificou sim, e aí não está nem aí, né? E o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, deu um ali meio alto e tal. Sabe por quê? Porque parte desse dinheirão, desse fundo partidário, que é uma vergonha, a votação dele quase unânime é outra vergonha, vem de cortes de verbas em educação e saúde. É por isso que eu compartilho com o meu querido amigo, o professor Modesto Carvalhosa, pela criação de uma emenda constitucional que permita as candidaturas avulsas que saiam da órbita das organizações criminosas partidárias e seus chefões. Muitos deles presos, condenados, cumprindo pena, outros em liberdade completamente injusta, como é o caso de Lula, e em outros casos suspeitos, assustados, votando leis contra o abuso de autoridade para evitar a própria visita do agente federal em suas casas nas manhãs. Além disso, eu quero lembrar a você, inclusive, que agora veio a notícia de que o cabo Daciolo vai sair do partido e vai recriar o PRONA, do doutor Enéas. O meu sogro, Alexandre Tabajara, um político, filho de um revolucionário de 30, sempre fala no Enéas, do doutor Enéas Carneiro, que o doutor Enéas Carneiro é uma espécie de consciência crítica da política brasileira. E terminou sendo um fenômeno, o famoso Meu Nome é Enéas, que era uma denúncia à legislação eleitoral, que permitia que os grandes partidos tivessem tempo demais e os pequenos tempo de menos. É claro que isso aí vai mais para o folclore do que para qualquer outra coisa, mas eu quero lembrar que não há o apoio que se esperava ao Lula na saída dele, e está todo mundo falando da pequena massa que foi a paulista reclamar do Supremo, e eu reconheço, os próprios organizadores reconhecem que foi a menor multidão que compareceu nas últimas manifestações convocadas para domingos, mas
Mas essas multidões são incomparavelmente maiores do que os punhadinhos de gente que foram receber o Lula em Curitiba, na saída da Sala de Estado-Maior, em São Bernardo do Campo, de volta para casa, e no Recife e em Salvador, em uma peregrinação para o Brasil, em que apareceu mesmo, foi bastante reclamação, gente jogando ovo e muita gente o chamando de ladrão, Luladrão. É ladrão, não é inocente. E, aliás, como disse muito bem o presidente o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, Vitor Luiz Laus, ele não disse que não se recorda de advogado do Lula dizendo que o Lula era inocente. Para ele, dizia para nós, na rua e tal. Agora, para ele não dizia, só estava lá atrás de nulidades. Olha, eu recomendo a leitura da entrevista magnífica do meu amigo Luiz Macluf de Carvalho, um dos grandes repórteres do Brasil, com esse desembargador do TRF4 de Porto Alegre a respeito da farsa dos advogados do Lula. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade me salvará.